180 graus. Olá, eu sou o André e nós estamos juntos aqui na virada da nossa vida, a virada de 180 graus. E eu tive um amigo, o nome dele, Saião, era Justino. Justino? Pois é. Justo ele? Justo ele. Ele tomou uma decisão assim, ele começou a seguir Jesus. Entendi. E aí, depois que ele começou a seguir Jesus, antes ele tinha muitos amigos, né? Tinha aquele relacionamento razoável com a família e tal. Depois que ele começou a seguir Jesus, ele começou a ser, assim, maltratado pelos amigos, o pessoal começou a tirar sarro dele, a família começou a rejeitar, começaram a fazer piadinha, deixar, sabe quando é deixado de lado da roda, das conversas, e aí ele chegou até a perder o emprego. Porque ele resolveu tomar uma decisão radical de não compactuar mais com algumas atitudes ali que ele entendia pela Bíblia que não eram certas. Puxa. Então, quanto problema, poxa, a gente fala que é legal vir pra virada de 180 graus, esse daí começou a seguir Jesus e começou a ter um monte de problemas, Saião e Suzy, e aí? Complicado, né? É verdade. Mas é triste, mas assim, comparado com alguns lugares por aí, o Justino, o que ele sofreu é pouquinho, viu? Sério. Tem lugares aí que você começa a seguir Jesus e pode ter pena de morte, por exemplo, não é, Saião? Olha, Suzy, coisa complicada. É verdade, a gente até fica... Porque muita gente, né, às vezes tá pensando que a virada da sua vida é a pancada da sua vida, né? Não porque fala isso. a pessoa não imagina, mas existe, né? A gente tá num mundo complicado, que tem outras ideias, né, outras referências. Em determinados lugares, a rejeição é forte. Existe perseguição a pessoas, né, no mundo todo, hoje, em diversos lugares específicos, onde a perseguição aos cristãos é muito séria. E olha, não sei, será que não é melhor a gente ir embora aqui, né? Porque a notícia que a gente vai dar hoje é que essa perseguição, antes da volta de Jesus, ela ainda vai piorar. Mas mesmo assim, fique com a gente, porque você precisa saber a respeito disso. Conheça a esperança de quem faz a virada de 180 graus. Mas saiba que antes tem uma grande tribulação. Estamos aqui no 180 graus de hoje, Saião. Eu acho que é bom a gente não fazer esse programa não, hein? Será que vai ter notícia boa nele? Olha, eu não sei, eu sei que o café que você me trouxe aqui tá muito amargo. Tá muito amargo? Poxa vida, é porque foi pra... Você esqueceu do... Foi um prenúncio do programa. Ah, entendi. Hoje é o dia, né? Não, mas porque assim, eu tava lendo, estudando um pouquinho a Bíblia, né? E aí eu comecei a ler um pouco de história, da história do pessoal que viveu na época em que o Novo Testamento foi escrito, né? Lá no final do século I depois de Cristo, né? No 90, no 80 ali, até um pouquinho depois, né? Puxa, teve épocas em que os imperadores romanos, eles decretaram uma perseguição geral aos cristãos. É verdade. Quer dizer, o cara que não se curvasse aos deuses romanos ou até ao próprio imperador, ele poderia morrer. E muita gente foi mandada lá pro Coliseu para enfrentarem gladiadores, para enfrentarem feras. E não só o Coliseu, mas também a outros lugares ali que se tornaram depois, né, lugares considerados de mártires, né? Porque muita gente morreu simplesmente porque dizia: agora eu pertenço ao Senhor Jesus. Isso aconteceu até naquela época em que foi feito, como a gente está falando, o livro do Apocalipse, né, Saião? Tem toda a razão. Puxa vida, deve ter sido muito ruim, né? Olha, André, é verdade, você tem razão, a coisa foi terrível, isso especialmente na época de Nero, né? E depois, aí você está falando do Apocalipse. De Domiciano, né? O imperador Domiciano. E aí, o que a gente vai descobrir nessa história toda, Suzy? O que a gente vai ver aqui, André?
é que o cristianismo, né, ele é uma palavra de libertação, né? Ele é o decreto do reino de Deus, que Deus é o verdadeiro rei, e ele veio colocar uma situação de igualdade entre as pessoas, né, e colocar a importância da dignidade humana. Qual é o problema disso? É que isso atrapalha todo mundo que quer oprimir, né, que quer fazer das pessoas escravas dos seus pecados pra e terem mais vícios. poder também. Então é um processo de alienação assustador e terrível dos poderes opressores. Então, desde lá do faraó, do Egito, desde, né, da opressão babilônica e agora na opressão romana, a palavra divina se levanta contra isso de uma maneira muito forte, porque ela liberta a pessoa espiritualmente e liberta para ser uma pessoa melhor. Então, por isso que sempre o cristianismo vai ser, assim, sofrer esse tipo de intolerância, né, porque ele vai aí atrapalhar. Então, o Apocalipse, ele mostra, assim, uma espécie de crítica subversiva ao poder indevido do paganismo romano. E ele tem um negócio interessante, Suzy, não sei se você já percebeu, né? E olha, André, como é que a coisa é que o Apocalipse, ele mais ou menos assim, ele diz, ó, aqui vai o trailer, depois vai ser o filme. Aqui está a introdução, mas a coisa... Então ele diz de uma realidade que aconteceu, né? Que era uma realidade que estava acontecendo naquele tempo, então ele consola aquela geração, mas ele diz, olha, quando chegar no desfecho, a coisa vai ser mais complicada. Então, grande parte das coisas que estão no Apocalipse são realidades, Suzy, ainda para o futuro que vai ainda acontecer diante de nós. Então, você está falando aí de realidades futuras e a gente está falando assim de coisas difíceis. Em Mateus, estava lendo aqui em Mateus, eu me assustei um pouquinho, né? O que houve? Assustou-se. Em Mateus 24, 21, ele fala que haverá uma grande tribulação que nunca houve antes e não haverá outra igual a essa no futuro. Que grande tribulação é essa, Sayão? Será que vai ser algo num futuro próximo? Pois é, Suzy, olha, isso que a gente estava dizendo, né, de que nós temos aí o momento inicial desse sofrimento do Novo Testamento, naquela época que aponta para o futuro, você tem razão. Aliás, a história que está lá em Mateus, na verdade, ela começa já lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, que já fala de um momento de tribulação intenso que estava sendo esperado. A gente não sabe exatamente, né? Vocês lembram que a gente comentou sobre isso, né? Jesus falou o dia, a hora da sua vinda, ninguém sabe. Vai chegar um momento em que todas essas forças anti-Deus, inspiradas assim naquilo que tem a ver com o poder do anticristo nesse mundo, vão se voltar contra todos aqueles, quem quer que seja, que esteja naquela geração aqui. A gente não sabe quando, pode ser próximo, pode se demorar um pouco mais, mas vai ser um sofrimento, uma perseguição completa, onde de fato a pessoa vai ter de escolher entre a sua fidelidade a Cristo ou sofrer pena de morte. É um momento terrível, difícil, a gente precisa prestar atenção porque nós vemos o que acontecerá no futuro antes da chegada definitiva do reino de Deus, quando estudamos esse assunto tão importante aqui no 180 graus. 180 graus, a virada da sua vida. Estamos aqui juntos no 180 graus e poxa vida, a gente está vendo aqui um pouco sobre esse negócio chamado Grande Tribulação, que é algo que está assustando, viu, Sayão? Eu estava lendo uns textos aqui, tipo assim, Lucas 21, Sim. por exemplo, que fala, né, sobre esse fim dos tempos. E aí tem um momento assim que me assustou muito, que Jesus fala que antes de acontecer os grandes problemas, né, que estão sendo descritos, vocês, os discípulos dele, e fala pra gente também, né, Suzy, serão presos e perseguidos. Assim, uma situação terrível. Você vê cada coisa aqui que fica assustado, vai ser levado para os juízes e vão ser condenados, né? Quer dizer, a justiça vai ser feita contra as pessoas só porque elas seguem a Jesus. E agora vem o problema, Sayão. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Nossa. Puxa vida. Que coisa terrível, hein, Sayão? Será que isso vai tudo acontecer mesmo? Olha, André, é interessante que
a gente precisa aqui entender algumas coisas sobre isso. De certa forma, isso já começou a acontecer, né? A gente vai ver que grande parte daquilo que vocês estavam mencionando, a Suzy mencionou Mateus 24, Lucas 21, de certa forma, no cristianismo primitivo, eles já experimentaram isso. A história da igreja sempre experimentou isso, então é uma realidade presente. No entanto, essas realidades que são presentes na história da fé cristã, elas indicam, assim, o texto bíblico indica um momento apoteótico, onde essas coisas vão ter uma ação, né? É igual a história dos terremotos e fome, sempre houve isso, mas tem um momento que parece que é o momento agonizante final, antes do despertar. Mais intenso, né? Um dia desse eu estava ouvindo um negócio interessante, que antes do raiar do sol, né, vem o momento mais escuro da noite, imediatamente antes. Quando chega na escuridão plena, de repente a coisa surge com tudo. Então, o que acontece? A gente precisa entender que, olhando isso, alguém diz, puxa, esse negócio dos 180 graus aí tá complicado. Eu pensei que seguir a Jesus fosse coisa que, né, legal, mas vai haver tanta dor e sofrimento. Pois é, veja, quando a gente está ligado em Deus, em Cristo, a gente não é uma realidade que nos livra do sofrimento simplesmente, nos ajuda a entender e a lidar com ele. E por incrível que pareça, né, assim como uma mãe que vai ter nenê, e ela sofre, e por causa daquilo que ela está sofrendo, aquilo se torna uma espécie de prazer no coração, que valeu a pena, né, você fazer alguma coisa por quem você ama. Da mesma maneira, sofrer por Jesus no Novo Testamento é visto como coisa boa. É interessante, isso já aparece. Quando Paulo se torna um cristão, é dito para ele, você vai sofrer pelo meu nome. Então, na verdade, por incrível que pareça, a gente não sabe quando é que isso vai acontecer exatamente, mas quando isso nos atingir, nós teremos força de Deus e será um privilégio sofrer por Jesus, Suzy. Coisa muito especial. Bom, eu fiquei um pouquinho mais feliz aí, porque você já me deu alguma esperança. Que beleza. Porque o negócio estava ficando complicado, né? A gente só pensando em sofrimento, de tribulação. Pois é. Mas, gente, eu queria falar uma coisa, queria dar um pouquinho mais de esperança para vocês. Vamos lá. Porque não... né? E lá no livro de Apocalipse, a gente não tem só essas coisas, né? Só difíceis, o lado escuro, né? Como você falou. Mas traz a esperança, que é o raiar do sol, né? Vamos lá. Lá em Apocalipse 7:14, ele fala que o pessoal que chegou da grande tribulação, eles estão vestidos em roupas, né, vestes brancas, alvejados pelo sangue de Cristo. Mas sabe o que é mais interessante? É que eles estão louvando a Deus diante do trono. Isso bonito, é coisa linda demais, né? E a partir daí é só alegria, só festa, paz, festa, felicidade. Então, a gente, em vez de ficar, né, assim, só preso àquilo que vai ser a tribulação, né, a gente pensa naquilo que vem depois, que é a grande alegria, a nossa grande esperança, não é, Sayão? É isso mesmo, Suzy, e exatamente, né, a gente não deve ficar nem um pouco desanimado, a gente precisa estar preparado, né, entendendo que essa realidade um dia vai acontecer, mas que para o cristão, mesmo que ele enfrente tribulação ou até mesmo a morte, nada disso o desanima, porque mesmo morrer significa estar na vida eterna com Deus, e não é tribulação que vai, no final das contas, tirar a alegria do nosso coração. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Estamos aqui finalizando 180 graus e olha, eu vou finalizar feliz, viu, Suzy? Vou finalizar contente. Que beleza. Porque apesar da grande tribulação, há esperança para todo aquele que coloca a sua confiança em Deus. Nunca se esqueça, se você está seguindo a Jesus, você tem a garantia de vida eterna. Ainda que você passe pela morte, depois você vai encontrar com Jesus. É isso aí, eu vou fazer das suas palavras, André, as minhas, e eu termino aqui a Suzy nos 180 graus.
Quem se despede é Luiz Saião, que eu vou ter que ficar com as minhas palavras, porque os outros dois fizeram as palavras deles, e aí, então o que a gente vai pensar? Mas foi um prazer ter você com a gente hoje. A gente se despede aqui lembrando de uma coisa muito importante. Não é nada preocupante a realidade da grande tribulação. Pelo contrário, nosso coração está mais confiante, pois a chegada da tribulação significa que em breve o reino chegará e virá a definitiva salvação. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.